Tem três coisas que eu ouvi quando eu estava na minha fase de prosperar. Eu estava assim, ó, aqui, estava querendo começar a prosperar, mudança de vida, que se eu não tivesse ouvido e aplicado na minha vida, hoje eu não estaria aqui te falando que essas três coisas são as principais coisas de quem prosperam na vida. A primeira coisa que eu ouvi e que eu não esqueço, que eu falo que assim, lavou a minha cara, e eu entendi a responsabilidade sobre o que é prosperar. Eu tive uma fase de transição entre antes de eu prosperar, né, que era a fase que eu já entendia o que era prosperidade, eu já estava mudando as minhas crenças, mas eu estava em fase de transição. Então assim, eu estava saindo né, do serviço que eu prestava, eu já estava buscando outras coisas, mas eu estava com um pé aqui, outro ali. E eu comecei a conviver com pessoas que já estavam prosperando, e nesse certo dia eu estava vendendo um serviço, e aí eu sempre levava tudo muito na brincadeira, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito divertida, eu sempre gostei de brincar, de zoar, só que eu entendi que tem hora pra isso, sabe? E aí eu brinquei com essa pessoa, falei, já tô aqui o dia inteiro, vou ali torrar o dinheiro que eu ganhei hoje, vou comprar um lanche porque eu não sou de ferro. E eu tinha falado com essa pessoa que eu estava em fase de prosperar, que eu queria mudança. E aí ela virou pra mim e falou assim, olha, se você quer prosperar, você precisa parar de agir como um adolescente, tá? Aí eu falei, como assim? E eu já tinha, tipo, meus 25 anos, né? Já me considerava uma adulta, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, comecei a trabalhar muito nova. E aí ela virou pra mim e falou assim, olha, sabe o adolescente, quando ele começa a trabalhar, que ele não tem conta pra pagar, que ele mora com os pais, e tem uma condição que é... Falou pobre, falou que é pobre, e começa a comprar tudo o que quer. Aí eu falei, eu já passei por isso. Falou, pois é. Se você é uma pessoa que você deseja prosperar, você precisa parar de agir como um adolescente e querer comprar tudo que você vê. Eu vou comprar isso porque eu mereço. Eu vou fazer isso porque eu mereço. Hoje eu mereço. Aí ela falou comigo, se você toda vez falar que você merece, você vai continuar pobre. E hoje, na época, gente, sério, eu saí com os meus olhos, assim, cheio de lágrimas, porque na hora, eu acho que quando a gente tá nessa fase de transição, e hoje eu entendo, sabe, que pra gente crescer, pra gente prosperar na vida, a gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que abrir mão de comprar muita coisa, a gente tem que abrir mão de finais de semana. Então, assim, a primeira lição que eu aprendi, ela foi muito dolorosa, mas ela fez todo sentido. Então, essa lição aqui, a número 2, ela é muito forte, sabe, muito pesada, ela tem muitas camadas. Eu fui pra uma palestra em Goiânia, quando eu estava nessa fase aqui, né? Tudo que eu tô contando aqui, eu estava nessa fase de transição. E aí eu tava buscando desenvolvimento, crescimento. E eu lembro na época que eu era o tipo de pessoa que eu chegava atrasada em tudo. Todos os lugares eu sempre chegava atrasada, e eu achava muita graça nisso, porque eu sempre falava, nossa, eu chego atrasada em tudo, e sempre achava muita gracinha em tudo, sabe? Sempre fui esse tipo de pessoa que eu achava graça em tudo. Tudo de ruim que acontecia na minha vida, eu achava engraçado. E nesse dia, o nosso carro, ele tava tipo assim, você empurrava, ele andava um pouquinho, sabe? E nessa época nem tinha Uber, tá? E aí eu lembro que a gente chegou lá na palestra atrasados, e eu já cheguei na palestra rindo, sabe? Nossa senhora, só acontece comigo, só acontece com a gente, e tal, e nós estamos atrasados, e rindo, achando isso muito engraçado. E essa palestra é uma palestra que falava sobre prosperidade, dinheiro, e eu cheguei na palestra, gente, na hora que eu cheguei, eu entrei, e eu já fiquei atrás, porque tava muito cheio. E ele tava, eu não esqueço, gente, disso, sério. E ele tava falando, qual que é a diferença da pessoa rica pra pessoa pobre? E aí ele falava que o pobre, eu entrei na palestra, ele tava falando, o pobre acha graça na vida ruim, na merda, acha tudo engraçado. Aí ele falou, para de olhar pra sua vida, ele falou nesse tom, para de olhar pra sua vida medíocre e achar tudo engraçado. Aí ele começou a falar, entra dentro de um ônibus, e as pessoas estão achando engraçado, competindo, quem tem mais problema, quem tem mais dor, quem tá mais cansado, e acha graça, sabe? E assim, gente, eu nunca vou esquecer esse dia, porque justamente depois disso eu parei de achar graça nas coisas ruins que aconteciam na minha vida, sabe? Porque eu sempre tive, como que eu posso dizer? Eu sempre quis ver o lado bom de tudo, mas não existe lado bom em coisa ruim.
E aí eu lembro que eu tinha comprado um pacote que depois da palestra eu poderia tirar fotos, né, e bater um papo de tipo 20 minutinhos ali, fazer network. E aí eu fui conversar com ele, eu falei, nossa, eu acho que você sentiu o que estava acontecendo comigo, porque eu entrei na palestra e você estava falando justamente algo que eu tinha acabado de fazer. E aí expliquei pra ele toda a situação. Ele virou pra mim e falou, olha, vende o seu carro. Se é uma coisa que tá trazendo tanto problema pra sua vida, que tá trazendo tanto estresse, tá trazendo tanto estresse pra sua vida, você chegou atrasado, tá fazendo você chegar atrasado nos lugares, resolve o problema na raiz. E foi aí que eu entendi que quem fica empurrando o problema com a barriga, gente, é pobre, tá? Que o rico, ele resolve o problema na raiz e quanto antes resolver, melhor. Então eu falo que, assim, eu fui mudando, sabe? A minha mentalidade. E se não fosse tudo que eu tivesse passado, hoje eu não estaria aqui. E o terceiro conselho vai ser o conselho que eu vou te dar do que eu aprendi, né? Estando dos dois lados. Se você é uma pessoa que decidiu que você quer mudança de vida, se você é uma pessoa que decidiu que quer enriquecer, você precisa criar uma bolha e viver dentro dessa bolha. Por que você precisa criar essa bolha e viver dentro dela? Porque senão essa bolha, ela pode estourar e você vai se perder no meio do caminho. A primeira coisa, o primeiro conselho para uma pessoa que quer prosperar, que quer mudar de vida, é estudar. Tá? De verdade, parece uma coisa simples, né? Nossa, estudar, e é o que você tá fazendo aqui. Eu te aconselho, de verdade, maratonar o meu canal e canais de pessoas que falem do que eu falo aqui, sobre prosperidade, mentalidade. Você vai começar a acompanhar pessoas que chegaram onde você deseja chegar. É a primeira coisa. A segunda coisa que você vai fazer é começar a comprar livros. Eu trago aqui no canal alguns livros, né? Já trouxe aqui já trouxe alguns, mas até indico para vocês aqui alguns livros que são obrigatórios para quem deseja prosperar. Inclusive, eu tenho feito resumo de alguns livros aqui, então se inscreva no canal, porque talvez você goste de resumos, mas assim, tem muitos livros, como, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, O Segredo da Mente Milionária, que são livros que você tem que consumir. São livros de R$ 39,90, não é publicidade, tá? São livros que eu já li várias vezes. O Milionário Mora ao Lado, todos esses eu fiz review aqui no canal e eu indico para você. Por que você precisa estar nessa bolha? Por quê? O que acontece? Quando você está no caminho, né, na transição para prosperar, vai existir pessoas que é o seu ciclo, que são pessoas que estão ao seu lado, que vão começar a trazer problemas para você, que são pessoas que vão falar de séries para você ficar maratonando séries, são pessoas que vão querer tirar seu foco chamando você para ir pro barzinho, são pessoas que vão querer trazer para você a todo momento problemas. Gente, sério, hoje eu cheguei numa fase da minha vida que eu não consigo ouvir problemas das pessoas, eu não consigo estar no meio de pessoas que só falam de problemas, que só reclamam da vida, porque eu já estive lá e eu sei que isso não faz bem. Então, se você é uma pessoa que deseja prosperar, você precisa entrar na bolha, sabe? Você precisa maratonar. O conhecimento, gente, ele liberta. Então, assim, parece uma coisa tão simples, mas é o conhecimento que vai fazer com que você saia desse meio, de onde você tá agora, sabe? Então, assim, se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer caminho serve. Eu até falo aqui no canal, eu vou falar com você aqui nesse vídeo, porque talvez você não assistiu o vídeo, mas todo mundo que prosperou na vida entrou no modo de aceleração, né? O pico de aceleração, na verdade, por exemplo, você ficou muitos anos fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, e você não chegou onde você deveria chegar. Então, às vezes, você olha para algumas pessoas e fala, nossa, fulano cresceu rápido, o que aconteceu com fulano? Provavelmente essa pessoa entrou no pico de aceleração. Essa pessoa, ao invés de sair finais de semana, ao invés de acompanhar os feriados, essa pessoa entrou no pico de aceleração de conhecimento, né? Então, por exemplo, aqui no canal, se você maratonar o meu canal, por exemplo, você vai estar pelo menos 3, 4 anos à frente de muita gente, porque essas pessoas não estão buscando conhecimento. Então, eu indico você, se você é uma pessoa que quer prosperar, que quer mudança de vida, entra no pico de aceleração de conhecimento. O que você vai fazer? Você vai tirar um mês para maratonar o canal, fazer tudo que eu tô te falando aqui de crença, de mentalidade, e a sua visão vai fazer assim, ó, sabe quando você tá assim, e aí abre, expande. Então a primeira coisa, gente, é entrar no pico de aceleração de conhecimento, porque o conhecimento, ele vai te levar pro próximo nível, entendeu? Então entrar nesse pico de aceleração de conhecimento vai te levar pro próximo nível, e quando você tem conhecimento, quando você quebra crenças, você vai começar a observar o lugar que você tá, as pessoas que estão ao seu redor,
redor e você vai começar a mudar a sua visão, a sua mentalidade. Você vai falar, gente, isso não é pra mim. Só que quando você fala que isso não é pra mim, as pessoas vão começar a aparecer pra te puxar pra trás. Elas vão começar a aparecer pra falar de problemas, a falar que você tá doido, e você tem que estar dentro dessa bolha. Você me entende? Você precisa estar dentro dessa bolha, porque se você não estiver dentro da bolha, ela fura, ela estoura e aí você vai sempre sendo puxado para trás. E quando você tem conhecimento, quando você muda a sua mentalidade, automaticamente você deixa muitas pessoas para trás, você deixa crenças, você deixa hábitos. E eu falo, gente, que eu gosto de colocar como degrau, então, vários degraus assim, ó, tá vendo? O primeiro degrau, ele é como se você tivesse juntado 3 e colocado assim, porque ele é o mais alto, ele é o mais difícil. Eu falo que depois que você faz o seu primeiro 100 mil, 200 mil, enfim, eu não sei o que você deseja, mas assim, depois que você faz o seu primeiro 1 milhão, depois que você dá um salto na vida, muito difícil você voltar para trás, sabe? Mas esse primeiro salto, ele é o mais difícil. Por que que ele é o mais difícil? Porque é o momento que você precisa abrir mão de muita coisa, você precisa encarar a realidade, você precisa ter muita persistência. E, gente, eu falo que não tem segredo, não existe segredo pro sucesso, não é o mais inteligente, tá? Não é o mais inteligente, não é o melhor, o que foi melhor na turma, não é o que tem mais diploma, é quem tem persistência, a persistência que separa quem prospera de quem não prospera. E para você ter persistência, você precisa ter mentalidade, você precisa quebrar crença, você precisa ter conhecimento, você precisa entrar dentro dessa bolha. Eu espero de verdade ter somado muito com essas 3 principais dicas aqui que me fizeram prosperar na vida. E te aconselho a entrar no pico de aceleração, ó. Primeira coisa, vou até deixar um vídeo aqui, ó, para você já assistir. E aí você vai se inscrever e vai entrar no pico de aceleração. E eu quero que você volte aqui depois e me conte. Ellen, realmente era disso que eu precisava. Ellen, minha cabeça bugou. Ellen, tal pessoa não faz mais sentido. Só faz isso aqui que vai dar certo. Um beijo da Ellen. Tchau.